Saúdo você com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos falar sobre a queda do meteoro que foi noticiada recentemente, em 4 de agosto de 2019. E o foco é o seguinte: será que esta queda ela é o prenúncio de alguma coisa? Só para reforçar a ideia, eu acrescento para você que ela não é única nem é a primeira que ocorreu. Se você digitar lá no Google meteoro no Rio Grande do Sul, você vai ver que logo depois dessa notícia atual, aparece aqui outra, de 18 de junho. Meteoro com cerca de 3 toneladas deixa fragmentos no solo do Rio Grande do Sul. Então você nota que não é algo assim inusitado essa queda de agora. É o que já vem ocorrendo. Inclusive, eu faço menção aqui numa entrevista feita com uma pessoa, um professor, é o Carlos Fernando Jung, é o diretor científico da Brazilian Meteor Observation Network. Então é a rede de observação de meteoros do Brasil. Ele disse que este meteoro que caiu agora, recentemente, dia 4, é de magnitude de brilho elevada. E falou que desde 1º de janeiro até agora registrou 10.036 meteoros de magnitudes baixa a média sobre o Uruguai, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e uma faixa de São Paulo. E pelo que ele observou, esse é considerado já um ano atípico. Então veja, seria um fenômeno normal, só que o que é atípico aqui é justamente o fato de que tanto vem ocorrendo e em algumas ocasiões meteoros de maior magnitude vêm caindo ou rasgando os nossos céus. Repito a pergunta: será então que isso é prenúncio de alguma coisa? Algo que até o cientista falou: olha, isso é atípico. Ele diz que é raro a queda ou o aparecimento de um meteoro de elevada magnitude como essa. Fazendo um paralelo com a história, posso dizer a você que no passado também foi assim. Antes do cumprimento de uma profecia, Deus mandou várias mensagens, vários avisos, coisas que eram sobrenaturais, e aí puderam efetivamente servir para quem era desavisado, pelo menos atentar para o fato e poder obedecer. Quando Jesus prenunciou a destruição de Jerusalém, lá em Lucas, capítulo 19, ele disse assim: porque dias virão sobre ti, em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras, te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão a ti e a teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Ele falou isso no ano 31, antes de ser crucificado. Quase 40 anos se passaram até que a profecia dele fosse cumprida. Agora, nesse período, alguns sinais ocorreram que poderiam ter despertado os tementes a Deus ou aqueles que tivessem interesse em salvar a sua vida. Neste livro aqui, A Grande Controvérsia, nós temos o relato na página 21 dos sinais. Apareceram sinais e prodígios anunciando desastre e perdição. No meio da noite, uma luz sobrenatural apareceu ou resplandeceu sobre o templo e o altar. Sobre as nuvens, na hora do pôr do sol, formavam-se carros e homens de guerra reunidos para a batalha. Os sacerdotes que ministravam à noite no santuário estavam aterrados por causa de misteriosos sons. A terra tremia e uma multidão de vozes foi ouvida bradando: vamos partir daqui! A grande porta oriental, tão pesada que dificilmente podia ser fechada por uns 20 homens e que se achava travada por imensas barras de ferro firme e profundamente firmadas no pavimento de pedra sólida, abriu-se à meia-noite sem qualquer ação de agente visível. Note vários fenômenos sobrenaturais. E outra coisa que chama atenção, um pregador.
Por 7 anos, um homem prosseguiu, subindo e descendo as ruas de Jerusalém, anunciando as desgraças que deveriam se abater sobre a cidade. Dizia ele: uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra o noivo e a noiva, uma voz contra o povo. A Bíblia diz em Eclesiastes, capítulo 1, versículo 9, que o que era é o que é, o que foi é o que há de ser. Temos, portanto, razão para entender de que a queda do meteoro pode ser o prenúncio de uma profecia já anunciada do impacto a ocorrer no planeta. E essa profecia existe. Está em Apocalipse, capítulo 8, e ela fala não só de um, mas de pelo menos 3 eventos de impacto. No versículo 7, ela fala de uma chuva de meteoros que vão cair sobre a terra e vão queimar árvores e danificar plantações, a erva que estiver na terra, gerando um tremendo prejuízo e perda de vidas também. Apocalipse 8, verso 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Note que o evento é tão grande que queimou a terça parte da terra. Para quem não sabe, isso se refere ao continente das Américas. Desde a América do Sul até a América do Norte, passando pela América Central, esse território contempla cerca de 30%, ou cerca de 1/3 da porção seca do nosso planeta, ou seja, da área de terra firme. Além disso, nós temos aqui o verso 8, que nos fala de um outro impacto, esse de um asteroide gigantesco no mar. Diz assim: e o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa, como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Aqui um impacto de dimensões apocalípticas mesmo, estamos no Apocalipse, um asteroide com uma dimensão semelhante a uma montanha ardendo em chamas, impactando o oceano. Aqui diz que 1/3 do mar foi afetado, as águas se transformaram em sangue, morreram peixes, obviamente, e os navios foram afundados. Para quem não sabe, o Oceano Atlântico é o que soma 1/3 da água salgada, aproximadamente, de todos os oceanos. Portanto, é o oceano que será impactado por esse asteroide. E aí nós podemos fazer a correlação. Esses meteoros que estão vindo com magnitude cada vez maior não devem ser ignorados. São avisos de que algo muito maior está por vir e é o que está profetizado aqui. E esse impacto no mar vai gerar um tsunami gigantesco, varrendo a grande maioria das cidades da costa brasileira, em especial aquelas que estão na região sul e sudeste. Além disso, a Bíblia fala de um terceiro impacto, que encontra-se no versículo 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Aqui nós vemos sendo afetados ou afetadas as fontes de água doce. Não é difícil de linkar isso com a Amazônia, porque a Amazônia concentra basicamente 1/5 da água doce do mundo disponível na superfície. Portanto, nós estamos vendo que o Brasil deve ser extremamente afetado por esses impactos. Não sem causa, portanto, estamos vendo tantos meteoros com tanta frequência e cada vez maiores rasgando os nossos céus. Estes são prenúncios de que esta profecia está por se cumprir. Talvez você se pergunte, mas por que Deus vai mandar isso aqui? Por que viria destruição? Deus não é amor?
Ora, isso está em Isaías 24, onde o Senhor nos diz, a partir do verso 1, o seguinte: Eis que o Senhor esvazia a terra e a desola e transtorna a sua superfície e desperta os seus moradores. O que suceder ao povo, sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta como ao que toma emprestado, ao que dá usura como ao que paga usura. De todo se esvaziará a terra e de todo será saqueada. Verso 4. A terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, mudam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra e os que habitam nela serão desolados. Por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Os homens estão abusando da paciência de Deus. A corrupção, que vai desde as altas esferas do poder até as camadas mais baixas da sociedade, o perjúrio, que está ficando tão comum hoje em dia, o prevaricar, que é você não agir em favor da justiça, estando numa posição onde teria que fazer isso, aí isso abrange mais quem está na cadeira do magistrado, desde da corte mais alta, STF, até cortes mais baixas. Nós temos visto sinais de que a iniquidade está graçando de forma geral. Sendo assim, não é difícil entender que Deus está por cumprir esta palavra que lemos aqui. Os moradores serão queimados. Ora, os meteoros, quando vêm, eles vêm ardendo em fogo. E poucos homens restarão. A destruição será enorme. E o que é que nós devemos fazer? Ora, primeiro, não concordar com o que está acontecendo aí. Não é só dizer, não, tem corrupção, política corrupta, porque não é só isso que está acontecendo. Hoje, os nossos veículos de comunicação, boa parte deles estão corrompidos, estão propagando mentiras. Estava vendo há pouco aí, o presidente reclamando e falando, olha, diz que eu botei 102 familiares meus no poder, em cargos e tal, eu nem tenho 102 familiares. Ora, e aí o jornalista ficando quieto. E outras coisas que nós temos visto, meias verdades são contadas para denegrir a imagem das pessoas. Isso não se refere só ao presidente. Quantas pessoas estão sofrendo disso também? Quanta injustiça está ocorrendo? A causa do pobre não é julgada em favor dos grandes grupos, em favor dos ricos. Os ricos são favorecidos por muitas medidas que são tomadas, até por autarquias públicas. Enfim, Deus está vendo tudo isso. E detalhe, fala-se tanto de preservar a Amazônia e você olha que Deus tem planejado enviar a destruição para lá. Estivessem os homens de fato preocupados em preservar aquele território e também abençoar de fato, ajudar de fato os índios ou quem quer que habite naquela região, Deus não enviaria juízos destrutivos. Ele vai enviar porque ele está vendo que todo esse discurso aí, ambientalista e de que vamos salvar a Amazônia e tal, não passa de cortina de fumaça. No fundo, o que estão ali são interesses naquilo que está no subsolo, como já dito outras vezes em outros vídeos. Ora, lá tem pedras preciosas, tem metais preciosos, e isso é o que interessa. Prova disso, ou uma evidência disso, é o fato de que ONGs ou organismos, países estrangeiros, não se mostram tão interessados em preservar, exemplo, o Nordeste, ou ajudar as comunidades pobres do Nordeste brasileiro, quanto a Amazônia. E nem tanto se fala do Pantanal quanto da Amazônia. Ou acha você que o Pantanal não sofre com desmatamento ou com ocupação para atividades de produção agrícola? Por que o que está em causa, em evidência, é só a Amazônia? Ora, olho, né? Então, irmãos, nós temos que ficar atentos. Atenção, você que está assistindo, abra os teus olhos. Deus não está satisfeito com o que está acontecendo.
nem na sociedade em geral e nem nas igrejas. As igrejas, pelo seu proceder, estão acumulando ouros, cada denominação tenta cada vez mais apresentar o luxo para os seus membros, templos mais bonitos, mais caros, investir, e é dinheiro para tudo que é lado, e na verdade o Evangelho mesmo, o Evangelho de Cristo, vai ficando em segundo plano. A abnegação, como aqui existia nos apóstolos de antigamente, quase não se vê hoje. Tudo isso está sendo anotado nos livros do céu e receberá a devida retribuição. Como escapar desses juízos? O Senhor nos diz em Apocalipse 14, verso 12, o seguinte: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Mediante a obediência à palavra, Deus nos garante a proteção. Aos santos que obedecerem os seus mandamentos pela fé no Senhor Jesus, as promessas do Salmo 91 são aplicáveis. No versículo número 10 do Salmo, a Bíblia diz: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Versículo 7, 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. É o teu desejo ser protegido? Procure obedecer. Atenda a voz da profecia. Se você sabe onde vai vir a destruição, como estamos estudando, procure sair das áreas que serão afetadas. Se você não sair, a responsabilidade é totalmente tua, tanto da morte tua quanto da tua família. Além disso, procure obedecer a Deus. Deus fez com que o seu Filho morresse na cruz do Calvário, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, o Senhor da glória, justamente para que nós aproveitássemos a oportunidade de salvação, pedíssemos o perdão dos nossos pecados e nos submetêssemos ao governo de Deus, obedecendo os seus mandamentos. Para isso, vamos ter fé em Jesus, confiar que Ele vai nos ajudar. Agora, quem for rebelde contra Ele e não quiser fazer isso, vai colher as consequências. Quais são elas? Sofrer os juízos que estão ali. Mas Deus não quer que ninguém sofra, por isso este aviso está chegando antes. Nós estamos avisando cerca de pouco mais de 10 anos antes dos eventos ocorrerem. Acreditamos que faltam um pouquinho mais de 10 anos para esses impactos que nós mencionamos aqui serem cumpridos. Mas não faça ouvido do mouco e nem tente esquecer do que você ouviu aqui, porque se esquecer, as consequências serão drásticas. Mas eu espero que você seja daqueles sábios que atentam para o conselho, que ouvem a palavra do Senhor e querem atendê-lo. Se você é um deles, quero orar por você agora. Vamos orar? Senhor nosso Deus, quero pedir as bênçãos sobre esta pessoa que está nos assistindo, que ouviu a Tua palavra, que o seu coração foi tocado, que o Senhor possa falar mais ainda na sua mente, guiá-la no caminho da vida, e ela não saia do Teu caminho, permanecendo até o final, Te obedecendo, salvando a sua vida e a da sua família. Pedimos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Nós vamos ficando por aqui, mas eu já peço para você deixar, se gostou do vídeo, o teu like aí, compartilhe o vídeo, coloca lá para você seguir as notificações do canal, porque nós teremos outras publicações, eu creio que você pode ser abençoado com isso. E também, se você quiser se preparar para dar o passo do batismo ou estudar mais a Bíblia, entre em contato conosco. Tome nota do nosso WhatsApp. Para fora do Brasil, tem que digitar 55. No Brasil, 41 99509 8425. Vou ficando por aqui, mas desejo que Deus te abençoe e você continue nos acompanhando. Lembrando, nosso canal é youtube.com/TV Advertência Final e o site advertenciafinal.com.br. Deus abençoe e até as próximas.